meus queridos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui trabalhar com a matéria de filosofia e já convido-vos a abrir os seus módulos na página 231 e lá nós vamos estudar o tema de Platão, ok? Vai lá, abre tua apostila na página 231 e de antemão já deixo aí disponível as redes sociais para que você possa enviar a sua dúvida, ok? Então, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e o tema de hoje está no capítulo 7, que é a filosofia antiga, política na antiguidade, e o filósofo é Platão. Para iniciar os nossos estudos, vai um destaque para a pergunta: você sabe o que é justiça? É verdade. Justiça é um tema muito difícil de se tratar. Porém, se formos falar de justiça nos dias de hoje, isso é muito complicado mais ainda. E imagine a situação lá na época, né? Entre os filósofos clássicos. Platão, por exemplo, considera que a justiça possui um valor definido, é permeada pela noção de bem e revelada pela sabedoria. A ideia de justiça na filosofia grega, principalmente na mitologia em si, Zeus, ele era a representação do poder, né, do controle, e ele tinha ao lado dele uma deusa chamada Justiça. E essa deusa chamada Justiça, ela tinha em suas mãos uma balança representando um equilíbrio, tinha os olhos vendados e na sua mão direita tinha uma espada representando a força de uma guerreira. Essa mulher era a orientadora de Zeus. E observe que essa mulher, essa deusa, ela passou por várias épocas só mudando de nome. É a chamada Semíramis. E essa Semíramis, ela exatamente também está até na sua nota de dinheiro, né? Seu dinheiro, tem lá a foto dela também. Observe que, comparando aos dias de hoje, nós temos uma figura no nosso Senado, no nosso Ministério, no Congresso, né? Uma figura ali em Brasília, que é uma estátua representando exatamente essa justiça. Porém, se você observar direitinho, ela tem os olhos vendados, ela tem algo segurando na mão, como uma lança, mas não tem a balança. A balança ela não está mais segurando para manter o equilíbrio em suas decisões. Porém, ela está com algo como uma espécie de uma lança, ou me parece mais como um cacetete. Me parece que a ideia de justiça não está sendo aplicada como se aplicava, por exemplo, lá na filosofia clássica, mediante as ideias de Platão. Mas, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, porque o capítulo 2, o tópico 2, na verdade, vai falar sobre o livro de Platão, o lugar do mito no livro do Platão. Platão ele escreveu o livro A República, e é exatamente dentro desse contexto do livro escrito por Platão, A República, que nós vamos discutir a ideia de justiça. Observe que nesse livro, quando Platão escreveu, ele teve como protagonista Sócrates. Sócrates foi o mestre de Platão. E é bem verdade que muitos ensinos de Sócrates foram colocados como registro no livro A República. Veja que Sócrates, ele critica a noção vigente de justiça. Ele é contra essa ideia de dar a cada um aquilo que necessita. É contra essa ideia. Ele não vê justiça nisso. Mas ele não vê justiça exatamente por um motivo. Porque pode ser que tenha pessoas que estejam do meu lado, que são meus amigos, que eu posso favorecer esses em relação a outros que estão no mesmo patamar desse meu amigo,
mas eu vou favorecer ele porque ele é meu amigo, está necessitado. Mas outro que também está necessitado e em iguais condições, eu não vou ajudá-lo. Dar a cada um aquilo de que necessita, Sócrates não via exatamente justiça, pois o julgamento da necessidade é pessoal. Então, pode surgir impessoalidade ou favoritismo. Logo, isso cairia na injustiça. Trasímaco também é um filósofo da época, dizia que justiça para ele era a conveniência do mais forte. É o ideal de justiça. Exatamente, a justiça seria aquilo determinado por quem possuía o poder. Quem estaria na frente como líder, tudo que ele decidisse, ele era o mais forte. Então, a ideia dele proferir alguma decisão, isso já caberia como fonte de justiça. A alma humana teria a função de governar e de ser justa. A alma virtuosa conduziria para uma vida feliz e a alma corrupta para a infelicidade. Veja que Trasímaco, ele traz essa ideia de que a conveniência do mais forte trairia justiça. Pois bem, Sócrates ainda traz algo muito importante que foi adotado pelos escritos de Platão no mito da caverna. Sócrates dizia que pretendia demonstrar, na verdade, que a justiça é fruto de uma alma excelente e sábia. Isso é importante. E a injustiça é o contrário, implicando a negação do argumento da conveniência. Então, para Sócrates, a ideia de justiça estava na alma, e essa alma, ela, consequentemente, ela era um exercício da excelência e da sabedoria. A alma, ela foi considerada como eterna e imutável. Então, um governo excelente era um governo em que a alma desse governante regeria com justiça, excelência, sabedoria e, consequentemente, ele buscaria justiça na comunidade. Perceba que no tópico 4 do seu módulo, que é o tópico, a página 232, você pode acompanhar no tópico 4, rapidamente, que o conhecimento sobre justiça é a base para um governo virtuoso. Será que você vai lembrar de algum posicionamento de Sócrates sobre um sistema de governo? Sócrates propõe que um sistema de governo excelente e sábio era exatamente quando esse governante ele utilizaria-se do filósofo, ou melhor dizendo, que o governante fosse um filósofo, porque, consequentemente, o filósofo buscaria mediante as suas decisões, utilizar a razão e, consequentemente, alcançar a justiça na comunidade. Essa era a ideia metodológica para alcançar um governo virtuoso. O governante virtuoso era aquele que utilizaria a razão e buscaria a justiça na comunidade. Guarde isso. E o nome desse sistema político é chamado de sofocracia. Vamos estudar mais um pouco. O que é a sofocracia em si? Significa governo dos sábios. Por governo dos sábios, entende-se que esse sábio deveria usar a razão. Muito bem. E eu quero partir do princípio do estudo sobre a questão da alma em Platão. Em Platão, a alma se divide em 3 partes. Lembre-se que a alma ela é eterna e imutável. A alma. E você tem as 3 almas em Platão divididas em racional, irascível e concupiscível. Essas 3 relações da alma também faz relação com o corpo. O corpo em si é representado a parte racional pela cabeça, a irascível pelo tórax, a concupiscível pelo ventre. Para você encontrar o que é virtude em Platão, observe que a virtude, no próximo quadrinho, tem a alma, o corpo e a virtude, racional, cabeça, razão, irascível, tórax, coragem, concupiscível, ventre, desejo. Olha o homem virtuoso aí. Ele utilizaria a razão,
A coragem ou o desejo? Para Platão e também para Sócrates, a ideia de um homem virtuoso era utilizar a racionalidade, a razão. Consequentemente, isso teve reflexo na divisão social, que você encontra na sua página 233. Lá no tópico 4.2, você vai ver exatamente essa divisão social apresentada por Platão, que era a ideia de que teria no topo da pirâmide o rei, no meio o guerreiro e embaixo, na base, os artesãos ou trabalhadores. Esses artesãos ou trabalhadores, eles agiriam por desejo. E o que é que significa isso? Seria exatamente produzir aquilo que estivesse dentro do trabalhador, colocar para fora, mediante os desejos. O guerreiro, então, eles fariam suas obras mediante essa exposição. Os guerreiros teriam coragem para defender o rei, e o rei utilizaria a razão para buscar a justiça na comunidade. Logo, esse rei seria filósofo, e por filósofo, todos vocês já sabem que é exatamente o uso dessa racionalidade. Essa é a ideia de sofocracia, essa é a ideia de governo de Platão. Mas lembrem, pasmem, essa ideia de Platão sobre sofocracia não foi aplicada na sua época. Por isso, ele e também Aristóteles, que será estudado depois, foram considerados como idealista político. Suas ideias, todo esse formato da divisão social, considerando o rei como filósofo, não foi aplicado em sua época, porque foram considerados apenas imaginário, fantasia, e não foi absolvido naquela época, ok? Por isso que eles eram chamados de idealista. Aí, você vai pegar no seu tópico 5 a ideia mais aprofundada sobre a questão do mito da caverna. A justiça e o bem como o sol no mito da caverna. E aí você vai observar que, olhando para essa imagem, é fácil perceber que lá no fundo, na parte mais escura, né, no cantinho aí inferior esquerdo, você vê um grupo de pessoas que estão acorrentadas. E elas estão contemplando a vida mediante as sombras. Eles estão acorrentados, estão em um mundo sombrio e contemplam a vida mediante reflexos na parede. Por outro lado, desse grupo que estava acorrentado, alguém se liberta e começa a subir como um processo íngreme, um pouco dificultoso, que não é fácil sair da opressão, né, de uma prisão. Ele sai e consegue sair com um pouco de dificuldade. Porém, quando ele sai, ele encontra um mundo de virtude, um mundo abstrato, porém da verdade, da pureza. E aí ele se sente tão entusiasmado com esse conhecimento que ele absorveu fora da caverna, que ele decide voltar para a caverna para libertar aqueles que ali estavam. Porém, não foi fácil, porque essa relação entre uma pessoa que não tem conhecimento com uma pessoa que adquire conhecimento, passar a ensinar essa pessoa, quando ela está absorvida de um conhecimento tradicional e absoluto, supersticioso, não é fácil quebrar essa tradição. Mas o filósofo tem esse compromisso, exatamente, de libertar ou abrir os olhos como o sol, né? Abrir os olhos como esse reflexo. Ele tem essa característica, o filósofo, de conseguir abrir os olhos e tirar da opressão e libertar as pessoas do engano, mediante o seu posicionamento crítico e observacional. Veja aqui, em Histórias em Quadrinho, você percebe aí as sombras da vida de Piteco, e aí você pode ler em casa com mais cuidado, né? Você vai observar exatamente isso. Ele vai apresentar o Piteco, passando na frente da montanha aí, da caverna, encontrando um grupo de amigos que estão contemplando a vida mediante a sombra e o reflexo na parede. Ele consegue adentrar nessa caverna, consequentemente, eles conseguem tirar essas pessoas da opressão,
Não é fácil para eles, porque eles têm um contato direto com a luz, né? E com o conhecimento, e, consequentemente, não é fácil, o conhecimento vai sendo adquirido aos poucos, mas aí eles conseguem enxergar realmente a realidade, ver que foi importante sair da opressão, mas com o passar do tempo, cada um andando sua vida, eles passam a ser influenciados, né? E contemplar a vida com algo que passava a o dominar. E, consequentemente, na vida moderna, algo que pode nos dominarmos em si, muito forte, são ou é a presença das mídias sociais, como a televisão, por exemplo, é um fator que está muitas pessoas na nossa sociedade diante das televisões ou dos programas televisivos, telejornais, que acabam transmitindo algumas notícias que acabam não sendo verdadeiras e nós nos alienamos e acreditamos que tudo que passa na televisão é um campo verdadeiro. O verdadeiro é uma ideia verdadeira. O verdadeiro filósofo é um grande questionador desse procedimento e tenta libertar as pessoas nesse sentido, ok? Então, fica a dica aí, meus queridos, o assunto é simples e é fácil. Platão, na parte política, o próximo capítulo você vai estudar a questão de Aristóteles, também no ambiente político, que vai ser muito importante. Então, fica aí a dica, tá aí uma questão para a gente responder rapidamente, tá? Uma paradinha que a tela já veio com um gabarito ali. Vou fazer a pergunta rápido, que é: percebe-se o caráter, no enunciado já direto, percebe-se o caráter idealista da proposta política de Platão a partir do fato de ele ter tentado discutir uma cidade na qual a justiça, como já está respondida, seria o resultado de outras virtudes. Essa questão é dos exercícios conceituais, a questão número 4. Marca aí a letra D. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda para a gente que nós vamos tirar, ok? Porém, essa não está respondida e aí eu vou dar 30 segundos para você respondê-la, ok? Dá uma paradinha no vídeo e aí responde de uma forma bem correta, tá? Muito bem, vamos lá, voltando. Considerando a alegoria de Platão sobre a caverna, depois que o prisioneiro estivesse já habituado a enxergar o que há do lado de fora da caverna, ele seria capaz de contemplar o sol. Esse estágio seria equivalente a... Dá uma marcada agora aí. Muito bem. Seria marcado pela ideia de compreender a verdade. Todo filósofo que acaba compreendendo a verdade, ele não guarda para si, ele quer transmitir exatamente para outras pessoas, ok? Então, meus queridos, fica aí a dica. No roteiro de aula para vocês vai ter lá exercícios para casa, tá bom? Um forte abraço. Quero deixar uma palavra aqui para vocês, ó, não sei se vai dar para enxergar, mas ela está bem pequenininha aqui, ó, que é esperança. Diante de um mundo injusto, nós ainda temos esperança de dias melhores, ok? Um forte abraço para vocês, fique com Deus e nos vemos na próxima aula. Valeu!